Amados irmãos, amadas irmãs, nós estamos aqui nessa noite novamente e nos sentimos muito alegres por podermos estar juntos buscando o Senhor, juntos orando e vivendo como um corpo. Apesar do distanciamento social, o que importa é a realidade espiritual. E eu creio que durante todos esses dias o Senhor tem falado conosco. Por isso é muito importante nós nos aplicarmos em buscar o Senhor, ter comunhão com Ele e comunhão uns com os outros. Nós vamos continuar a nossa comunhão sob o tema Aguardando a Vinda do Senhor, baseado nas epístolas de Paulo aos Tessalonicenses. Nosso desejo é que todos nós estejamos aguardando a volta do Senhor, tendo um viver para a edificação da igreja, que é o corpo de Cristo, tendo uma realidade espiritual. Nós vimos que quando Paulo escreveu para os Tessalonicenses, ele se dirigiu à igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Nós vimos a importância de estarmos em Deus. Isso quer dizer conexão. E no Senhor Jesus Cristo, isso quer dizer encabeçamento. Se nós temos um viver conectados a Deus e tendo Cristo como nossa cabeça, nosso viver certamente será um viver dentro da vontade de Deus e cheio da realidade divina. E vendo os vários aspectos dos primeiros capítulos, nós vamos continuar a partir do capítulo 2, versículo 7, que diz o seguinte: embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, todavia nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. Versículo 8, assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida. Por isso que vos tornastes muito amados de nós. Quando nós estamos em Deus e no Senhor Jesus Cristo, em nós se manifesta a obra da fé, o labor de amor e a perseverança da esperança. Porque nós estamos em Deus, nós cremos na palavra de Deus, cremos nas promessas de Deus, cremos no poder de Deus. E também porque nós estamos em Deus, que é amor, nós também amamos não somente ao Senhor, mas amamos os irmãos e irmãs. Amamos também as pessoas que não têm o Senhor, e por que isso nos leva, então, a pregar o evangelho a elas. E também a perseverança da esperança, sabendo que um dia o Senhor voltará, também sabendo que o Senhor tem poder para nos transformar, nos fazer crescer em vida e nos fazer amadurecer. E quando nós estamos em Deus e no Senhor, e o amor está em nós, nossa atitude para com as pessoas é uma atitude de amor. Paulo diz no versículo 7, eles poderiam exigir dos Tessalonicenses a manutenção, mas eles não exigiram, pelo contrário, eles deram. Estavam oferecendo não somente o evangelho, mas igualmente a própria vida. Então, nós podemos ver algo. Quando o amor de Deus está em nós, nós temos um sentimento em nosso interior. Que sentimento é esse? É o sentimento de dar, e não exigir que alguém nos dê. Nós temos o desejo de dar. Aqui ele se compara a uma ama
que acaricia os próprios filhos. As mães sempre se dão, não exigem, sempre se dão. E 1 João capítulo 5, versículo 1 diz: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Isso quer dizer, pelo fato de nós cremos no Senhor, nós nascemos de Deus. E nós não somente amamos a Deus que nos gerou, amamos também a todos aqueles que são nascidos de Deus. Por isso, em 1 João 3,16, nos é dito: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Em Atos 20, 35, na parte final, nos é dito que o Senhor Jesus disse: mais bem-aventurado é dar que receber. Nesse momento de pandemia, em que muitos irmãos e irmãs estão passando por dificuldades, eu creio que Deus está tocando em nossos corações sobre o sentimento de dar, sobre o sentimento de cuidar. É assim que vivemos a vida da igreja, cuidando uns dos outros. E qual deve ser o nosso sentimento para com todos os irmãos? Isso, cada um de nós, o sentimento deve ser o seguinte: irmãos, eu não quero simplesmente ter o desejo de que eu me torne um vencedor, mas eu quero dar tudo de mim, tudo que o Senhor já depositou em mim, para ajudá-lo, para que você também se torne um vencedor. Amém? Esse é o sentimento. Se depender de mim, eu farei tudo para que você se torne um vencedor. Esse é o sentimento que cada um de nós deve ter para com cada um dos irmãos. Nós não podemos ter o sentimento de que, não, deixa os irmãos responsáveis dar a vida pelos irmãos e cuidar dos irmãos. Os irmãos mais crescidos, eles que façam os outros crescerem e amadurecerem. Não, nós todos temos a nossa porção, porque nós somos membros do corpo de Cristo. Você tem uma porção que pode ajudar seu irmão, sua irmã, a se tornar um vencedor. E esse é um sentimento que você deve ter no seu coração. Se você tem esse seu sentimento, você também vai se cuidar. As mães se cuidam para que estejam sempre em boa saúde para poder cuidar dos filhos. Não é assim? Isto é algo muito importante. Então, esse sentimento, mais bem-aventurado é dar que receber. E esses momentos, agora que antecedem a volta do Senhor, é a nossa chance. Nós podemos orar pelos irmãos, nós podemos dar um versículo para os irmãos, nós podemos chamar os irmãos por telefone, ter comunhão, né? Nós podemos ter momento de oração juntos com um irmão, com uma irmã. O que é isso? Isso é dar. E eu não posso ser uma pessoa que simplesmente fica em casa esperando. Eu quero que os outros liguem para mim. Eu quero que os outros cuidem de mim. Não. Assim como eu quero que os outros cuidem de mim, eu devo também cuidar dos outros. Sabe que isso é muito, muito importante, tá certo? Todos nós temos uma porção e todos nós podemos ajudar uns aos outros. Louvado seja o Senhor por isso. E a atitude de Paulo para com os irmãos em Tessalônica não somente era uma atitude de pai, de mãe, mas também uma atitude de pai. Isso está no versículo 11. E sabeis ainda de que maneira, como pai, a seus filhos, a cada um de vós.
certo? A maneira como eles procederam foi como pai a seus filhos. E como é a atitude do pai? Está no versículo 12 do capítulo 2 de 1 Tessalonicenses. Diz: exortamos, consolamos e admoestamos para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Esse versículo é um versículo muito, muito rico. Então, nós não somente vemos Paulo tendo uma atitude de mãe, uma atitude cheia de amor, uma atitude de dar-se aos irmãos, de dar-se, dar não somente a palavra, mas também dar a própria vida. Mas também ele teve uma atitude de pai. Que tipo de atitude? De exortar, consolar e admoestar. Vamos entrar nesses 3 pontos aqui, que eu creio ser muito, muito importantes. Exortar, no original grego aqui, é parakaleo, é chamar para perto, chamar para o lado. Então, como que nós agimos como pai? Trazendo aqueles mais fracos e mais novos para o nosso lado. Está vendo? Não é de longe. Ei, você, como é que está ali? De longe, não. Mas trazê-lo para perto. Trazê-lo para o seu lado. É assim que o Senhor faz conosco. Esse parakaleo, esse verbo, está ligado à palavra paracleto, que é o consolador. O Espírito Santo é o consolador. Nos traz para o lado dele. Está vendo? Então, quando a Paulo fala da atitude de pai a seus filhos, primeira coisa é chamar para perto, chamar para o lado, que aqui é traduzido como exortar, mas o significado é trazer para o seu lado. Daí, segundo, ele não falou somente exortamos, falou também consolamos. E essa palavra consolar tem o significado também de encorajar. Nós trazemos para o nosso lado, trazemos para perto de nós, para o quê? Para nós encorajarmos, para nós consolarmos. Tá certo? Porque a atitude de um pai, aquele que protege, aquele que sabe indicar o caminho. Então, essa é a atitude que nós devemos ter para com os irmãos. E é assim que nós devemos cuidar uns dos outros. Nós esperamos que, no meio de toda essa situação, o Senhor realmente nos ensine a trazermos os irmãos para o nosso lado, para perto de nós. Isso é a função de cada um de nós. É impossível um irmão cuidar de todos, mas se nós todos participarmos disso, nós estaremos apacentando e cuidando da casa de Deus. E aqui também fala de admoestar, que vem da palavra grega marturel, que é a palavra mártir, testemunha. Significa o quê? Testemunhar o que viu e ouviu. Então, preste atenção para essas 3 atitudes que eu considero espetaculares apresentados pela palavra de Deus. Trazer para o lado, trazer para perto, encorajar. Através de que maneira? Dando testemunho do que viu e ouviu. Você sabe que a palavra mártir e testemunha é a mesma palavra no grego, né? Significa o que eu vi e ouvi é verdadeiro e estou disposto a dar a minha própria vida por isso, para provar que é verdadeiro, certo? Então, chamar para perto, para o lado, encorajar, consolar e dar testemunho do que viu e viu.
Então, ele vai fazer isso para quê? Paulo diz: exortamos, consolamos e admoestamos para viverdes por modo digno de Deus, para que nós possamos viver de um modo digno de Deus. Mas, colocando isso em mais detalhes, viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. O que isso quer dizer? Eu devo viver como uma pessoa chamada para o reino e para a glória de Deus. Essa é uma visão que nós precisamos ter. Deus nos chamou para o seu reino, é para que nós entremos no seu reino, é para que nós vivamos o seu reino. Mas não somente isso, ele nos chamou para a sua glória. Nós vamos entrar na glória de Deus. Isso, no passado, já vimos bastante a esse respeito. Então, eu preciso ter um viver digno de Deus, que nos chama para o seu reino e glória. De tal forma que alguém olhar para mim e diga: essa é uma pessoa que vai para o reino e vai para a glória. Olha a maneira como ele vive. Sabe, isso aqui é uma coisa muito importante. A questão é que nós precisamos viver de acordo com esse nosso chamamento. E 1 Tessalonicenses 2,12 diz: para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Mas há outras porções da palavra também mencionam sobre viver de modo digno. Vamos ver, para que nós completemos essa visão e tenhamos, então, uma percepção clara do nosso viver. Efésios capítulo 4, versículo 1 diz: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fosse chamados. Paulo, ele era um prisioneiro no Senhor. Nós estudamos Efésios, nós vimos, capítulo 3, versículo 1 de Efésios, diz que ele era prisioneiro do Senhor, e 4:1 fala prisioneiro no Senhor. Quer dizer que ele estava em Cristo, no Senhor. Essa era a esfera do viver dele. Ele vivia em Cristo e ele não saía de Cristo. Isso é ser prisioneiro no Senhor. E ele diz em Efésios 4:1: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação. Vocação é chamamento. Desse chamamento a que fosse chamados. E o que é que nós temos em Efésios 4? É o chamamento para o corpo de Cristo. Então, eu devo viver como uma pessoa que foi chamada para estar no corpo de Cristo. É isso que Efésios 4 nos mostra. Em 1 Tessalonicenses 2,12, fala de nós vivemos do modo digno de Deus, que nos chama para o seu reino e glória. Então, preste atenção. Em Tessalonicenses, é um chamamento para o seu reino e glória. Em Efésios 4, é um chamamento para o corpo. E o meu viver deve ser um viver de modo digno desse chamamento. Alguém olhar para nós possa dizer: aqui está alguém que foi chamado para o seu reino e glória, para o reino e glória de Deus. Nós podemos ver isso no seu viver. Aqui está alguém que foi chamado para viver no corpo de Cristo. Nós podemos ver isso em seu viver. Agora, em Filipenses 1:27, diz: vivei acima de tudo por modo digno do evangelho de Cristo,
para que, indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Aqui nos diz, em Filipenses, que devemos viver por modo digno do evangelho de Cristo. Isso quer dizer, o nosso viver deve ser condizente com o evangelho. E o que é que esse evangelho produz? Esse evangelho produz em nós uma unidade no espírito e uma unidade na alma. Por isso ele fala que eu quero ouvir que no tocante a vós outros estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, pela fé do evangelho. Então, um viver digno do evangelho de Cristo é um viver que expressa o poder desse evangelho. Poder desse evangelho que pode fazer com que nós tenhamos um só espírito, estejamos em um só espírito e também como uma só alma. Nós sabemos, unidade no espírito, tá tranquilo. O problema é ter unidade na alma, porque as nossas almas são diferentes. Mas, se nós deixamos o evangelho operar em nós, nós vamos manifestar um viver digno do evangelho. E como esse viver digno do evangelho é um viver que manifesta a nossa unidade na alma. Não é maravilhoso? Agora tem mais uma porção. Colossenses 1:10. A fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Olha só, isso aqui é muito, muito interessante. Aqui fala viver de modo digno do Senhor. O que é viver de modo digno do Senhor? É viver de um modo de tal forma que as pessoas vejam que nós temos um Senhor. Nós temos um viver que expressa o Senhor que nós temos. Está vendo? Esse viver de modo digno nós estamos vendo em diferentes ângulos. Em Tessalonicenses é um ângulo, em Efésios é outro, em Filipenses é outro, em Colossenses é outro. E quando fala de viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, isso quer dizer, eu vivo como alguém que tem o Senhor, como alguém que expressa o Senhor. E isso, claro que torna o Senhor alegre, para o seu inteiro agrado. E se eu estou vivendo no Senhor, manifestando que Cristo é o meu Senhor em realidade, eu também frutifico em toda boa obra, porque esse é o meu viver, um viver de alguém que tem um Senhor. Não é só um viver de alguém que diz que tem um Senhor, mas que tem, todas as pessoas podem ver, ele tem o Senhor. E esse Senhor é Senhor de verdade na vida dele. Nós podemos ver a maneira como ele vive agrada ao Senhor. A maneira como ele vive é uma maneira que frutifica em toda boa obra e cresce no pleno conhecimento de Deus. Está vendo? Que coisa maravilhosa! Então, nós podemos ver que, como um pai, qual a nossa atitude para com os irmãos que nós cuidamos? Olha, louvado seja o Senhor, nós não somos uma organização, nós somos a igreja, o corpo de Cristo. Tem alguém que cuida de nós,
e também tem alguém que é cuidado por nós, certo? Né? Tem irmãos que estão acima de nós, que cuidam de nós, e tem irmãos que estão abaixo de nós, nós temos que cuidá-los. É como se fosse uma família, né? Um pai, digamos que tenha 10 filhos, então tem o primogênito, e aí vem o menor, até o caçulinha. E o maior vai cuidando, um vai cuidando do outro, não é assim? Então você tem alguém para cuidar também. Então você vai cuidar como mãe, disposto a dar, e não receber, não exigir, mas dar. E também você vai servir como um pai, trazendo para o seu lado, chamar para perto de você, encorajar, dar testemunho do que viu e ouviu, para que essa pessoa, esse irmão, viva de modo digno de Deus, de modo digno da vocação do chamamento para o corpo de Cristo, de modo digno do evangelho de Cristo e de modo digno do Senhor. Nesse momento de pandemia, nós todos temos chance de cuidar uns dos outros. Eu fico alegre porque tem irmãos que cuidam de mim. Tem irmãos que mandam versículos para mim, tem irmãos que mandam oração para mim. Eu me sinto tremendamente fortalecido com isso. Então, você deve também orar, Senhor, eu devo cuidar de quem? Coloque em mim esse coração de pai e mãe para cuidar dos irmãos. Porque eu estou conectado a Ti, Senhor, porque você é a minha cabeça. Está certo? Isso é algo muito importante. Agora, vamos ver o versículo 13 de 1 Tessalonicenses, capítulo 2. É um versículo muito importante, que diz assim: outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavras de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós os que credes. Esse é um versículo muito importante. Nós vimos a atitude de Paulo e seus cooperadores quando eles chegaram em Tessalônica, entregaram a palavra, o modo de viver deles. Então nós vimos o quê? A parte daquele que está cuidando, aquele que está dando a palavra. Está certo? Agora, nesse versículo 13, e depois vamos ver também no 14, a atitude daqueles que recebem a palavra. Então, nós temos a atitude daquele que dá a palavra e nós também temos a atitude daquele que recebe a palavra. Isso é muito importante. Aqui diz no versículo 13: tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes. De vocês receberam essa palavra, vocês ouviram de nós, e essa palavra é de Deus. Por quê? Porque Paulo estava pregando a palavra de Deus, estava pregando a palavra que Deus havia falado a ele para que ele pregasse. Está vendo? Que coisa tremenda! Então, olha só, e aqui ele diz: acolhestes não como palavras de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus. Esse versículo nos mostra que Deus usa homens para falar conosco. Essa é a atitude correta. Nós não podemos ter uma atitude, é algo muito triste, mas existem irmãos que dizem assim: eu só recebo palavra de Deus, não recebo palavra de homens. Mas Deus usa homens para falar. Essa é uma base bíblica disso. Deus usa seus servos para falar. Deus usa homens para falar.
E Deus quer usar você também para falar. Quando você está em comunhão com Deus, buscando, Deus coloca algo em seu coração e você tem palavras para falar para os outros. Nós sabemos que as irmãs têm as suas reuniões, né, para juntas desfrutarem do alimento diário. E eu tenho recebido notícias dessas reuniões. O que me deixa extremamente alegre é ver o número de irmãs que estão compartilhando. E eu fui informado de que compartilham com muita propriedade, com muita realidade espiritual. Isso mostra o quê? Deus está usando irmãs, né, para dar palavra para outras irmãs. Então, tem irmãs que recebem, porque estuda a palavra de Deus, né, entra realmente no espírito da mensagem, e Deus fala com elas. E elas, então, transmitem o que elas receberam de Deus para as demais irmãs. E as demais irmãs, então, recebem a palavra. Então, olha, a palavra que você recebe para transmitir é de Deus. Mas a pessoa que recebe, se receber como palavra que vem de homens, é um tipo de atitude. Mas quando recebe como uma palavra que vem de Deus, é outra atitude. Então, a atitude aqui dos Tessalonicenses foi uma atitude de receber a palavra de Paulo como palavra de Deus. Por quê? Porque Paulo estava falando a palavra de Deus. E eu quero reforçar esse aspecto. Deus usa homens para falar. Apocalipse 22, 6. É um versículo espetacular. Olha só. Disse-me ainda, essas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Olha só, quem é Deus? Deus dos espíritos dos profetas. Isso mostra que nosso Deus é um Deus que age no espírito dos profetas. Por isso, o falar dos profetas é o falar de Deus. Todos nós que estamos aprendendo a ser usados por Deus para falar por Deus, nós, claro, temos que estar no espírito. Se eu estou na carne, se eu estou bravo, eu não devo falar. Porque se eu falar, o que vai aparecer é carne. Mas se eu estou no espírito em comunhão com o Senhor me dá uma palavra e diz para mim, para que eu fale essa palavra aos demais, quando eu falar, estarei falando a palavra de Deus. Quem é Deus? É o Deus dos espíritos dos profetas. Está vendo? É por isso que a Bíblia tem uma harmonia, uma unidade do início ao fim. Porque Deus é o Deus do espírito de cada um dos autores dos livros da Bíblia. Deus é o Deus dos espíritos dos profetas. E hoje, nós precisamos também estar no espírito. Então, quando você for ajudar algum irmão e irmã, esteja no espírito. Não fale palavras da carne vão matar, mas se você falar palavras do Espírito, você irá dar vida. E os irmãos, então, receberem, vão perceber, essa é uma palavra de Deus, mas que saiu da sua boca. Deus usa homens para falar. Então, esse versículo, Apocalipse 22, 6, diz, o Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas. Agora, em Apocalipse 19, versículo 10, a parte C, a parte final, diz,
pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. O espírito da profecia, que é o espírito da palavra falada, é o conteúdo, é a substância, é a realidade dessa palavra. E essa palavra serve para quê? É para testemunhar, é para mostrar quem Deus é, como Deus é, e é para produzir a expressão de Deus. Está vendo? Então, olha só, o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Então, quando nós falamos a palavra de Deus, tocados por Deus, nós falamos a palavra que Deus nos entregou, o resultado que nós produzimos é o testemunho de Jesus. Existe uma expressão do Senhor. E os tessalonicenses realmente experimentaram isso. Por quê? Porque aqui diz, como em verdade é a palavra de Deus, isso no versículo 13, no final, a qual com efeito está operando eficazmente em vós os que credes. A palavra, quando vem de Deus e entra em nós, é uma palavra que opera, que mexe, que corta o nosso interior, que nos transforma. É isso aí. E Deus hoje está nos dando a oportunidade de nós vivermos isso. Como é que nós vamos, qual deve ser o nosso viver enquanto nós esperamos a vinda do Senhor? Sentados sem fazer nada? Não. Cuidando uns dos outros, ajudando uns aos outros. No meio da pandemia, estamos aqui para encorajarmos uns aos outros, trazer os irmãos, cada um traz o irmão para o seu lado. Dá uma palavra de encorajamento, dá o testemunho do que tem vivido e ganhado. Se aplica a palavra de Deus, desfruta, rumina a palavra que recebeu dos irmãos. E aí, começa a ministrar para os que estão à sua volta. E Deus vai operando. Resultado, o testemunho de Jesus, a expressão de Cristo é produzido nos irmãos. É produzido nas pessoas que estão debaixo do nosso cuidado. Isso aqui é a chance que Deus nos dá. Amados irmãos, amadas irmãs, que o nosso tempo, esse tempo em que nós estamos aguardando a volta do Senhor, resulte no testemunho de Jesus Cristo. Não é assim? É isso que está no coração de Deus. E é isso que Deus quer fazer com cada um de nós. E Ele quer usar você. Ele quer que você seja como um pai, como uma mãe. Ele quer que você ajude os demais irmãos a crescerem para serem arrebatados. Porque você tem a sua porção, eu tenho a minha. Nós vamos ajudar uns aos outros. E também nós vamos aprender a receber a palavra de Deus e dar. E também devemos aprender a ouvir as palavras que os irmãos nos dão. Eu sempre recebo muita vida ouvindo o testemunho de irmãos. Eu sou encorajado. Porque os irmãos estão falando o seu testemunho que estão vivendo. Não é uma questão de doutrina. Você diz, eu não conheço muitas doutrinas. Você não precisa conhecer muitas doutrinas. Compartilhe o que você ganhou. Compartilhe o que você tem visto e ouvido. E você vai dar vida para os irmãos. Porque é realidade. Que o Senhor nos abençoe. Que todos nós possamos esperar o Senhor, servindo uns aos outros, não é? Que o Senhor possa então nos abençoar. Amém? Jesus é o Senhor.